Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: Linguagem Verbal e Linguagem Não Verbal. Olá, pessoal, tudo bem? Na tela, a primeira página de uma apresentação de slides da professora doutora Vanessa Monte. O slide tem fundo branco e, à esquerda, uma imagem de fundo vermelho preenchida por diversos riscos despadronizados e brancos. À direita da imagem, o título Linguagem Verbal e Linguagem Não Verbal, seguido pelos títulos e nome da professora. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os conceitos de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Esses conceitos, muito provavelmente, estavam presentes nos livros didáticos de língua portuguesa que vocês utilizaram nos ensinos fundamental e médio. É possível que nos livros do sexto ano vocês tenham visto lá exercícios para diferenciar textos ou imagens e textos, dizendo o que era a linguagem verbal, o que era a linguagem não verbal e o que era a linguagem mista. Então, para a gente começar a conversar, eu queria que vocês lembrassem disso e soubessem que, quando a gente pensa em linguagem verbal, se a gente for ver do ponto de vista etimológico a palavra verbal, né, esse adjetivo, a gente tem aí um adjetivo que vem de um substantivo, verbo, que tem um significado para a gente, que é o significado comum, que pode ser o significado daquele tipo de palavra específico da nossa língua que sofre conjugação, mas ele também tem um outro significado, que é o significado da origem latina dessa palavra, que verbo significa exatamente palavra em latim, né? Palavra, termo. Então, linguagem verbal seria aquilo que é aquele tipo de linguagem que usa palavras. Novo slide intitulado como Linguagem Verbal e com o subtítulo Verbum 1. No lado direito do slide, uma nuvem de palavras preenchida por diversas palavras coloridas. Existem 5 variações de cor entre as palavras: verde, laranja, azul e roxo. As palavras são, em sua maioria, verbos, como cantarolar, enternecer e aprender, e substantivos como floresta, amor e labirinto. Então, a gente tem aí na figura um exemplo de linguagem verbal. Surge um slide de fundo cinza com o título Linguagem Não Verbal, disposto à esquerda, e abaixo o subtítulo Verbum 1, que está riscado. À direita, uma foto em preto e branco. Em primeiro plano, há um menino negro usando apenas uma bermuda. Ele está com a água do mar até o joelho e as mãos estão cruzadas na frente do umbigo. Ele olha para cima com a cabeça inclinada para o lado direito. Atrás dele, diversas pessoas usam roupas brancas e se abraçam. Porque a gente tem uma nuvem de palavras, certo? Então não guardem essa informação, né, de que verbal vem de verbo, vem de verbum, né, no latim, ou do português verbo, que verbo também significa palavra. E a gente tem também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal seria aquela linguagem, então, em que a gente não usa o verbo, ou seja, em que a gente não usa a palavra. Como exemplo dela, a gente tem aí uma fotografia, que foi uma fotografia que ficou razoavelmente famosa, que foi bastante repostada na internet, que tem uma imagem de um menino negro em primeiro plano, olhando os fogos de artifício na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E no segundo plano tem muitas pessoas ali que estão na praia comemorando
o Réveillon. Essa imagem, né, que apesar de não ter palavra nenhuma, foi interpretada de muitas formas diferentes na internet, né? E gerou uma matéria no jornal El País. A docente muda o slide e surge a capa do jornal El País Brasil, com a manchete: a foto do menino negro que fala de como vemos um menino negro. Imagem de criança observando fogos no Réveillon de Copacabana levanta debate. Acima da manchete, a informação em azul: debate sobre racismo. Abaixo da manchete, a fonte: https://brasil.com/brasil/2021444898274.html. Cujo título é a foto do menino negro que fala de como vemos um menino negro. Essa imagem, então, da criança observando os fogos levanta um debate, porque muitas pessoas viram um menino abandonado, um menino numa situação de pobreza, que estava ali vendo os fogos, sozinho. E isso revela bastante do quanto a nossa sociedade é racista, né? Porque a pergunta que fica e que até eu gostaria que vocês pensassem sobre ela, né? Como é que seria se nessa foto não fosse, então, um menino negro em primeiro plano, mas fosse um menino loiro e de pele branca? A gente poderia fazer a mesma interpretação que foi feita por boa parte aí dos internautas? Então, se vocês quiserem depois dar uma lida nessa reportagem, vale a pena. A gente avançou bastante nesse conhecimento linguístico e a gente hoje em dia vai além desses simples conceitos de linguagem verbal e linguagem não verbal. E essa foto ilustra bastante isso. Se a gente for lembrar de como esse assunto era pedido, e ainda é em muitos livros didáticos, a gente tem aí um exemplo de uma tirinha, né? Novo slide com o título Leia e depois responda, seguido por uma tirinha intitulada Minduim, com 3 quadros. No primeiro quadro, o personagem Snoopy, cachorro branco com orelhas pretas, está embaixo de uma torneira com a língua para fora. No segundo quadro, Snoopy chuta a torneira. No terceiro quadro, chove molhando o Snoopy e a torneira. Abaixo, as questões sem resposta. 1. O que Snoopy queria no primeiro quadrinho? 2. O que ele fez para conseguir? 3. Ele alcançou seu objetivo? Explique. 4. Que tipo de linguagem é empregado na tirinha? Alternativa A, verbal. Alternativa B, não verbal. Alternativa C, mista. Do Snoopy e ela tem 4 perguntas ali, né? Então, o que o Snoopy queria no primeiro quadrinho, o que ele fez para conseguir o que queria, ele alcançou o seu objetivo, explique. E aí a última pergunta, que é uma pergunta de verificação do conteúdo que está sendo ensinado, né? Que pergunta se é uma linguagem verbal, não verbal ou mista. É uma forma de tratar o conteúdo que deixa de explorar os efeitos de sentido, né? Por que que o cartoon lança a mão da imagem, né? Seria possível escrever esse cartoon, por exemplo, usando palavras? Ele seria um cartoon ainda assim? Ou não? Ele seria um outro tipo de texto, um outro gênero, né? Então existem formas mais sofisticadas, vamos dizer assim, de trabalhar com essas questões. E é isso que eu queria avançar um pouquinho com vocês nesse vídeo de hoje, nessa reflexão. Existe, por exemplo,
uma gramática do design visual. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem até uma sigla em português, né, que é GDV. Se vocês procurarem artigos científicos sobre isso, vocês vão encontrar. É uma gramática que foi escrita por esses dois autores que estão aí citados. O primeiro deles, o Kress, é inglês, e o segundo, o Leuven, é holandês. Novo slide nomeado Gramática do Design Visual com 2 ícones. O primeiro é um emoji de bigode piscando e à direita as informações. As maneiras pelas quais as imagens comunicam significado. O segundo é um esqueleto e à direita as informações. Gunter Kress e Till Van Leyen. E ela trata das maneiras pelas quais as imagens comunicam significado, né? Então, é uma gramática no sentido de uma certa ordenação. No slide intitulado O Texto Multimodal, 2 imagens de jornais impressos. No primeiro, Folha da Noite, há muito texto aglomerado e de difícil compreensão. No segundo, Folha de São Paulo, os textos estão bem delimitados e entre eles há fotos e gráficos. Na parte de baixo, 2 anúncios publicitários. Do processamento cognitivo, mas baseado não no texto, como são as gramáticas que a gente está acostumado, mas sim nas imagens. E por que as imagens acabam ganhando tanta relevância, né? Tem um exemplo aqui para mostrar essa imensa relevância das imagens. A gente tem aí do lado esquerdo um retrato da Folha da Noite, que é um jornal, que era um jornal publicado pelo mesmo grupo que hoje publica a Folha de São Paulo, né? Só que é uma edição de 1921. E aí vocês veem que praticamente não tem imagem, né? A única alteração que tem em relação ao texto é uma letra cursiva no título do jornal e algumas reportagens que tem, algumas reportagens e notícias que tem as letras um pouco maiores, em caixa alta, em negrito. Essa é a única variação. Já na Folha de São Paulo de hoje, a gente tem aí uma capa que tem as fotos, né? São várias imagens, além de um anúncio, né? E um outro anúncio menor, e um gráfico com texto, né? Então, as inovações tecnológicas, essa revolução digital que a gente vive, baseada bastante nas possibilidades de impressão, até impressão em 3 dimensões, né? E o uso constante das telas, o que permite que a gente crie novas imagens, substitua imagens com uma velocidade bastante grande. Essas inovações todas com certeza redefiniram nossa relação com o texto e trouxeram uma nova definição para a nossa capacidade de ler e escrever, né? Então, as definições tradicionais, né, não são mais tão abrangentes quanto necessárias para um mundo onde os textos estão se tornando cada vez mais multimodais, né? Eles se comunicam através de gráficos, como a gente viu, figuras, técnicas de layout, e lettering, que é esse trabalho com as letras, né? Então, existe uma citação do Goodman, em 1996, que diz que hoje em dia é difícil encontrar um único texto que use apenas o inglês verbal, ou seja, a linguagem verbal. Isso ele disse em 1996, ou seja, hoje em dia é cada vez mais difícil a gente encontrar um texto que é só texto, sem mais nada, sem nenhum outro meio de significação, né? Então, a nossa capacidade, né, de interpretar, de negociar, de dar sentido a partir das informações
elas vão ficando mais sofisticadas, né? E vão tendo relação com essa questão das imagens, né? Assim, a gente tem uma ampliação do significado de ler e escrever, né? Porque isso geralmente significa a interpretação de um texto escrito ou impresso. Essas observações foram feitas pelo professor vietnamita Thuy numa resenha da obra Lendo Imagens, a Gramática do Design Visual, que foi a obra escrita por aquele inglês e pelo holandês que eu citei no slide anterior. É importante que a gente leve isso em consideração, porque isso muda bastante a forma de ensino, né, da leitura e da escrita na sala de aula. Então, o texto deve ser sempre central, mas o texto deve ser lido na sua parte verbal, né, mas também deve ser lida a questão das imagens, né, as imagens presentes nessa comunicação, que compõem o texto, né? Por isso a ideia de um texto multimodal, né? É um texto que tem muitos meios, né? Diferentes meios de significação. E isso é importantíssimo na sala de aula. Então a gente avança em relação às ideias de linguagem verbal e não verbal simplesmente. A gente vai para um outro conceito de texto e, portanto, para uma outra necessidade de ensino. Novo slide com a captura de tela de uma página do Google Books Ngram Viewer, com as informações separadas em duas linhas. Linha 1. Graph these comma-separated phrases. Multimodal Texts, Verbal Language. Linha 2. Between 1800 and 2008, from the Corpus English 2012, with smoothing of tree. À direita das informações da segunda linha, um botão azul que indica a ação. Search lots of books. Abaixo, um gráfico no qual o eixo horizontal tem as marcações de baixo para cima. 0,0000000%. 0,0000020%. 0,0000040%. 0,0000060%. 0,0000080%. 0,0000100%. 0,0000120%. 0,0000140%. 0,0000160%. E 0,0000180%. O eixo horizontal, que está abaixo e à direita do vertical, representa as décadas e tem as marcações da esquerda para a direita. 1800, 1820, 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980 e 2000. Uma linha vermelha representando Verbal Language, linguagem verbal, parte de um ponto entre as marcações 0,0000000% e 0,0000020% do eixo vertical e tem diversos picos e declínios por toda a extensão do gráfico, atingindo o maior pico entre as marcações 0,0000180% e 0,0000160% e em um ponto paralelo às marcações 1960 e 1980 do eixo horizontal. Ela tem um declínio entre as marcações 0,0000160% e 0,0000140% e em um ponto paralelo às marcações 1980 e 2000 do eixo horizontal. Uma linha azul representando Multimodal Texts, textos multimodais, parte da marcação 0,0000000% do eixo vertical e segue linear até a marcação 2000 do eixo horizontal,
onde ascende até um ponto paralelo à marcação 0,000020%. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o uso das palavras textos multimodais, né? E linguagem verbal, só que são em inglês, porque é uma ferramenta do Google que só tem para o inglês, para outras línguas, mas para português não tem. Então, isso aqui é uma ferramenta que pesquisa em vários livros a palavra que você coloca lá para ele pesquisar e faz um gráfico do uso da palavra de 1800 até hoje. Então, a gente vê que tem um alto uso de linguagem verbal, né? Ela sobe aqui durante a década de 60, 70, e depois ela tem um decréscimo, sobe um pouquinho, e um decréscimo a partir de meados da década de 90 em diante. E nesse mesmo período, se a gente for ver, há um crescimento da expressão textos multimodais, mostrando justamente esse avanço do conhecimento. Então, essa necessidade da gente dar conta também dos novos textos produzidos a partir da revolução digital e do ensino da leitura e da escrita de textos assim. Novo slide com um texto intitulado Uma definição. O texto multimodal consiste em uma construção textual calcada na conexão ou união de elementos provenientes de diferenciados registros da linguagem. Os textos multimodais mais conhecidos são os que estão pautados na junção de elementos alfabéticos e imagéticos. Leia-se linguagem verbal escrita e visual, respectivamente. Sobre tal conceituação, podemos mencionar a título de exemplificação os anúncios, os cartoons, as charges, as histórias em quadrinhos, as propagandas, as tirinhas, etc. Tais gêneros trazem consigo a materialização de signos alfabéticos, letras, palavras e frases, e signos semióticos, imagéticos e visuais. Ou seja, esses gêneros têm sua construção materializada mediante múltiplos e diversificados semioses. Porfiro, Souza e Cipriano, 2015. Para terminar, eu queria colocar aqui uma definição de texto multimodal que eu retirei de uma reportagem que cita algumas fontes importantes que depois vocês podem olhar. O texto multimodal consiste em uma construção textual calcada na conexão-união de elementos provenientes de diferenciados registros da linguagem. Os textos multimodais mais conhecidos são os que estão pautados na junção de elementos alfabéticos, ou seja, escrito, signo gráfico, e imagéticos. Leia-se linguagem verbal escrita, como eu falei para vocês, e a linguagem visual, né, respectivamente. Sobre tal conceituação, podemos mencionar a título de exemplificação os anúncios, os cartoons, as charges, as histórias em quadrinhos, as propagandas, as tirinhas, etc. Tais gêneros trazem consigo a materialização de signos alfabéticos, letras, palavras e frases, e signos semióticos, imagéticos e visuais. Ou seja, esses gêneros têm sua construção materializada mediante múltiplas e diversificadas semioses. Então fica essa definição, que é uma definição importante, que está nesse texto aqui que eu coloquei para vocês a referência. No slide, as referências bibliográficas. Cres Gunter, Van Leeuwen Tel, Reading Images: The Grammar of Visual Design, Routledge, 2006. Porfírio Silva, Souza, Francisco E. B. e Cipriano Luiz Carlos. Textos multimodais, a nova tendência na comunicação. Observatório da Imprensa, edição 861, 19 de julho de 2015. Disponível em http://observatoriodaimpressa.com.br/diretório acadêmico/textos-multimodais-a
nova-tendência-na-comunicação /. Acesso em 4 de março de 2020. TUI, com TH e Y. Trinity Hill, Reading Images. The Grammar of Visual Design. VNU, Journal of Foreign Studies. SI V33N6, dezembro de 2017. ISSN 2525-2445. Disponível em https://js.vnu.vn/article/view/4217. Acesso em 6 de março de 2020. DOI. https://doi.org/10.2507/2524/VNUFS.4217. Então, aqui nas referências eu estou citando a gramática do design visual, que eu comentei, e uma resenha dessa gramática que é do professor vietnamita. Tá bom? Espero que vocês tenham achado interessante e em breve nos falamos mais. Muito obrigada. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Samara Oda. Revisão, Larissa Tavares. Consultoria, Lara Souto Santana. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.